Oi, amores! Vamos continuar então a nossa aula e agora nós vamos para a aula de História, tá certo? Pessoal, na aula anterior nós falamos sobre Ultrapassando a Serra do Mar, que é o tema, né? Lá no início do livro de vocês, na página, aliás, no início do capítulo, na página 126, tá bom? Então nós vimos aí quando os portugueses chegaram ao litoral, né? Paulista. Vimos também quando eles chegaram, especialmente em São Vicente, sobre o espaço curto que eles tinham aí para trabalhar, né? Porque a intenção deles era encontrar pedras preciosas, metais preciosos, né? E como o espaço era pequeno, a gente entendeu, pelo que conta o livro, que não daria para que eles chegassem ao objetivo deles. Então eles tiveram que ultrapassar essa Serra do Mar, que também era conhecida como uma grande muralha e quase intransponível, como cita o próprio livro, tá bom? Aí nós fizemos aí algumas atividades e hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre a questão dos jesuítas, né, aqui no Brasil, nessa época, a partir de quando eles chegaram aí por volta de 1500, tá bom? Lá na página 128, o livro traz uma cronologia, né, vamos dizer assim, uma linha do tempo, para nós fazermos uma comparação entre duas regiões aqui do Brasil, a região do Nordeste e a região do Sudeste. Pessoal, olha só, nós vamos observar aqui que no Nordeste, entre 1500 e 1530, né, nesse processo aí de 30 anos, nós vamos observar que no Nordeste houve uma grande evolução, né, em relação ao comércio, em relação à cidade, né, a questão do alimento à mesa, tá certo? Nós vamos observar aí que há uma evolução no processo econômico dessa região, que é o Nordeste, que nós estamos comparando aí com São Paulo, vamos dizer assim, né, que era a cidade que tinha nessa época. Então, a gente vai observar aí que tem uma produção, né, de cana-de-açúcar, até porque a cana-de-açúcar no Nordeste era o que comandava aí a questão do comércio, né? Nós aprendemos lá, nós vimos lá nas páginas anteriores, nos vídeos que foram feitos aqui, sobre a importância, né, desse trabalho que era da cana-de-açúcar, que foi uma das coisas ou a principal coisa que fez com que os holandeses viessem para cá, para o Brasil, e investissem aqui dinheiro nessa questão da cana-de-açúcar, do trabalho da cana-de-açúcar, tá bom? E aí a gente observa nessa linha do tempo aí a diferença entre São Paulo, de 1500 a 1532. Nós observamos que a diferença é grande, né? Enquanto um local está sendo desenvolvido, o outro local não tem evolução nenhuma, né? Evolução de comércio, evolução de economia. Então nós percebemos aqui que São Paulo era um local que era pobre, né, que não tinha desenvolvimento, era uma situação difícil, né, e de muita pobreza, tá certo? Então nós temos esse contraste aí entre o Nordeste e São Paulo nessa época aí de 1500 e 1532. E a gente vai observar, como eu já disse, que o cultivo da cana-de-açúcar foi a principal atividade desenvolvida então no Nordeste brasileiro, tá certo? A gente observa também aqui ainda no Nordeste, lá em Recife, né, os holandeses ali, que foi um momento assim, né, em que Nassau, nós vimos isso também nos vídeos anteriores, que ele então fez muitas construções em Recife, na capital de Recife, né, e aí também o que ajudou no desenvolvimento então dessa localidade, tá bom? Pessoal, lá na página 129 tem aí a atividade para ser respondida, né? E olha só a questão que pede aí. Qual era a situação que São Paulo enfrentava? Pessoal, é só nós olharmos aqui a linha do tempo e também o que diz aqui no texto, né, na página 128, e a gente vai saber como era, inclusive, eu já até falei aqui, tá bom? Depois vocês vão fazer, então, aqui na questão número 3, né? Vocês vão colocar nesses quadros aí, nesses dois quadrinhos, a diferença entre os dois, no Nordeste brasileiro e do litoral paulista, tá bom? Vão ler aí e vão responder a atividade. Depois fazer a atividade número 4 também. E lá na página 130 é que vai falar sobre os jesuítas e a fundação de São Paulo, tá certo? Para nós falarmos sobre os jesuítas, nós precisamos saber o que significa jesuítas, né, gente? Jesuítas tem a ver com o quê? Será? O que lembra a palavra jesuítas? O
que você acha que lembra? Dá uma pausa no vídeo aí e pensa o que você lembra quando fala a palavra jesuítas. Será que jesuítas tem a ver com Jesus? Se você pensou que tem a ver com Jesus, você acertou, porque é isso mesmo. Pessoal, os jesuítas, eles eram chamados assim por causa de uma companhia que era chamada Companhia de Jesus, que era onde os padres eram associados, vamos dizer assim, a essa companhia de Jesus, que tinha como objetivo pregar o evangelho, tá certo? Sair por aí pregando o evangelho. Então era chamada de Companhia de Jesus. E essa Companhia de Jesus, esse grupo de padres, né, que saíam por aí para pregar, eles estavam vinculados à Igreja Católica, tá bom? Então a Igreja Católica tinha o objetivo, então, de falar de Jesus por aí, né, de pregar o evangelho, e então fizeram essa companhia chamada Companhia de Jesus, e tinham aí esses padres, né, jesuítas, que catequizavam, tá certo? Pessoal, então a catequização era o objetivo dos jesuítas nas localidades onde eles chegavam. E quando chegaram ao Brasil, essa foi uma dos objetivos, das metas que eles tinham aqui, tá bom? Quando eles chegaram aqui, eles construíram um colégio, tá certo? Esse colégio recebeu o nome de Colégio São Paulo de Piratininga, tá certo? Esse colégio recebeu esse nome, meio complicadinho, Piratininga, né? E lá nesse colégio eles ensinavam para os índios a língua latim, né? Que é a nossa língua materna, tá certo? E foram ensinados para eles o latim. E aí eles ensinavam aos indígenas o costume europeu, claro, né? Porque o costume deles eles teriam que ensinar para os índios. Em contrapartida também eles aprenderam algumas coisas aqui dos costumes, claro, né? Mas como eles eram os que ensinavam, certamente eles ensinavam do seu próprio costume, uma vez que eles não conheciam os costumes dos indígenas aqui no Brasil, tá bom? E o que eram as missões aí, pessoal? Porque aqui no livro, nós observamos aqui, que está dizendo aqui, para ensinar a religião católica e os costumes europeus dos indígenas, os padres da Companhia de Jesus organizaram as missões. O que eram essas missões? Pessoal, essas missões eram aldeamentos, eram aldeias, né? Vamos dizer assim, como se fossem grupos de pessoas, né? Em aldeias, como se fosse uma maloca, que eram organizados e administrados pelos próprios padres jesuítas. Então eram eles que eram os líderes dessas aldeias, eles que administravam, eles que comandavam, tá bom? Outra coisa que nós podemos perceber aqui é que os jesuítas, eles, como é que eu posso dizer assim? Eles tiveram uma grande importância até em outras localidades, tá? Que não eram aqui no Brasil. Porque o Brasil faz fronteira com outros países, né? Então eles tiveram em outras localidades também catequizando povos que não eram brasileiros, tá bom? Índios que não eram brasileiros, tá bom? E nessas missões, pessoal, em que os indígenas estavam, eles tinham então aí um objetivo, que era cultivar a terra, né? Eles criavam animais, aprendiam a língua que era ensinada ali, o latim, né? E também eles aprendiam a lidar com instrumentos que foram trazidos pelos jesuítas, pelos europeus, tá certo? E aí a gente também vai ver que os próprios filhos dos fazendeiros dessa época, eles eram ensinados também pelos padres jesuítas, tá bom? E aí a gente vê que há uma troca de cultura, né? Uma troca de cultura entre os europeus e os indígenas, né? Tanto os europeus ensinavam sobre a cultura europeia, quanto os indígenas também, de certa forma, na sua vivência e convivência com os europeus, também ensinavam da sua cultura. E aí a gente vai ver aqui na página 131 que esse lidar com culturas diferentes, ela tem os seus benefícios. Por exemplo, os padres jesuítas ensinaram o latim para os indígenas, né? Então eles estavam aprendendo uma outra língua que não era a língua usual, né? Ali dos indígenas. Eles aprenderam também sobre a música erudita, né? A tocar instrumentos musicais também, muito legal, né? Só que também os europeus, né? Os jesuítas, não só os jesuítas, mas todos os europeus que vieram, né? Junto da Europa, eles também aprenderam muitas coisas aqui no Brasil. Por exemplo, os indígenas sempre trabalharam com questões das plantas, né? Dos animais, do cultivo da terra. Então, tudo isso aí
os europeus aprenderam com os índios, não é isso? Aprenderam a cultivar a terra, sobre o plantio da mandioca, porque a mandioca era um dos alimentos principais dos índios, né? E até hoje é um dos alimentos muito cultivados pelos indígenas, né? A caça, a pesca também, né? Eles aprenderam. E também aprenderam como se orientar pela mata, porque para os índios isso não tem nada de dificuldade, considerando que é o ambiente deles, né? Então, foi uma troca de conhecimento, uma troca entre culturas aí, né? Um ensinando um pouco de um lado e o outro ensinando da outra parte, tá certo? Então é muito bom nós termos outras visões de outras culturas, aprendemos outra língua. Isso é fundamental para essa troca aí de conhecimento, né? Porque a gente viver só em uma linha de pensamento ou de cultura, às vezes não faz com que a gente cresça. Mas quando a gente começa a conhecer outras culturas, trocar essas experiências, com certeza a coisa fica mais rica, fica mais forte, tá bom? E aí depois vocês vão então responder as atividades que tem aí na página 131 e 132, tá bom? Se tiver alguma dúvida, volte o vídeo. Se tiver mais uma dúvida, leia novamente, volte o vídeo e faça a sua tarefa com capricho, tá certo? Pessoal, olha só, qualquer dúvida, pode procurar a tia Lica, que eu estou aqui para ajudá-los, tá bom? Um cheiro para vocês, um beijinho e até mais.